Meus alunos e alunas da Gila Mello, professor Soares trazendo aqui um vídeo para vocês, fazendo comentário das atividades propostas na aula anterior. Então nós temos aqui essa atividade, pede que você responda no caderno, e eu vou fazer aqui, o primeiro quesito pede que você escreva esses números fracionários, que você escreva esses números primeiro na forma decimal, e depois na forma de percentual. Então, escrever um número na forma decimal é você escrever esses números, né, com que nós chamamos de um número com vírgula, né? Então, você tem aqui 63 centésimos, e a rigor você vai dividir 63 por 100, ou seja, você vai dividir o numerador pelo denominador. Então, nessa divisão por 100, ou seja, por 10, por 100, por 1000, não precisa você fazer a continha da divisão usando aquele algoritmo. Basta que você jogue a vírgula para a esquerda, né? Então, se você vai dividir 63 por 100, basta que você escreva 0,63, né? Você vai deslocar duas casas para a esquerda. Então, você estaria escrevendo aqui primeiro o número na sua forma decimal. E esse número em forma de percentual, em forma de porcentagem, você vai escrever como sendo 63, aí escreve o símbolo por cento, né? Então aqui você tem aqui a forma decimal e aqui a forma em forma de percentual, em forma de porcento, né? Então acontece também aqui no B. Na letra B nós temos 11,2 centésimos, né? Então, escrevendo logo aqui na forma de percentual, aqui nós vamos ter 11,2%, né? Você só vai transformar, você vai trocar esse denominador 100 pelo símbolo da porcentagem, né? O símbolo do porcento, e o numerador continua, né? Ele é o mesmo número, 11,2, e você tira o 100 e escreve a forma da porcentagem aqui do lado. E na forma decimal, se você vai dividir por 100, você desloca a vírgula, no caso aqui, duas casas para a esquerda. Então, se a vírgula está aqui e ela vai para a esquerda duas casas, vai ficar 0,112 milésimos. Aqui na letra C, já muda um pouco, porque nós não temos aqui o denominador 100, né? Então, se você não tem um denominador 100, mas eu vou usar aqui, como o 50 é um dos fatores de 100, eu vou multiplicar tanto o numerador como o denominador por 2. E aí aqui no numerador fica 14, e aqui o denominador, 50 multiplicado por 2, eu tenho 100, né? Então veja que rapidamente eu encontrei uma fração equivalente a 7/50, que tem um denominador 100, na qual eu posso escrever na forma de percentual na forma decimal 0,14, e na forma de percentual nós vamos ter 14%, né? E aqui a letra D já é um pouco diferente, porque o 16, eu teria que transformar ele para um denominador 100. Então aqui, como o 16 não é um fator de 100, né, nenhum dos fatores, então eu vou fazer o procedimento da própria divisão. Inicialmente eu vou dividir aqui o 11 por 16. Então, dividir o 11 por 16, nós vamos ter aqui, na parte inteira fica vazio, aí nós vamos transformar o 11 em 110, aí 110 dividido por 16, aqui vai ficar 6, né? Então eu tenho 6 vezes 6, 36, vai 3, 6 vezes 1, 6 e 3, 6 vezes 1, 6 e 3, 9, então aqui fica 96, subtraindo aqui eu tenho 10 menos 6, 4, e 10 menos 9, 1, né? Sobra 14, né? Então aqui eu vou ainda transformar agora esses 14 em décimos, né? Desculpa, em centésimo, e 140 dividido aqui por 16, eu tenho aqui 8, né?
Então aqui vai ficar 8, 6 vezes 8, 48, vai 4, 8 vezes 1, 8 e 4, 12. Então aqui eu tenho 10 menos 8, 2, e aqui 3 menos 2, 1. Aqui fica 0, então eu vou transformar agora para milésimos, né? Então 120 é dividido por 16, aqui eu tenho 7, né? 6 vezes 7, 42, vai 4, 7 vezes 1, 7, 4, 11, ó. E agora eu tenho aqui 120 menos 112, sobra 8, né? E transformando esses 8 milésimos aqui em décimo de milésimo, nós vamos ter 80 dividido por 16, que vai dar 5. 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 1, 5 e 3, 8. Aí eu tenho aqui uma divisão, exata, né? Nós vamos ter aqui uma divisão exata. Então, transformando inicialmente 11 16avos para número decimal, nós vamos fazer 0,6875, né? Então, isso aqui escrito na forma de número decimal, eu encontro 0,6875, né? Ou vamos dizer 0,6875 décimos de milésimo, né? Um número que tem 4 casas decimais. Então, esse número na forma decimal é como está aqui, né? E agora, em forma de percentual, é lembrar que é ter o denominador 100. Então, em forma de percentual, esse valor ele vai corresponder a 68,75%, né? Então, aqui veja que ele é um pouco mais trabalhoso, diferente quando você tem no denominador décimo, centésimo, milésimo, né? Tá certo? Então fica aqui o comentário dessa primeira questão. Eu vou limpar aqui a minha mesa para que eu possa também usar esse espaço aqui para fazer o quesito número 2, né? Então aqui vamos otimizar aqui o nosso tempo. E o quesito número 2, o que pede para fazer no quesito número 2? Aqui, o que diz aqui? Então, no quesito número 2, nós temos os números seguintes, estão escritos na forma decimal. E pede que você escreva ele na forma de percentual, escrever em forma de porcentagem, né? Então, se eu tenho 0,42, esse número, para eu escrever na forma de percentual, lembre que 0,42 ele é 42 dividido por 100, né? 42 centésimos, que em forma de percentual vai representar 42%. Na letra B temos 0,08, isso aqui em forma de fração com denominador 100, nós vamos ter aqui 8 centésimos, que vai representar 8%, né? A mesma coisa, aqui na letra C eu tenho 225, no caso aqui 225 milésimos, mas eu quero transformar para uma fração com denominador 100, então eu tenho 22,5 sobre 100, seria, eu estaria aqui fazendo essa transformação para uma fração com denominador 100, então ficaria aqui 22,5 centésimo, e aqui em forma de percentual eu tenho 22,5%, né? Como também agora eu tenho a letra D, 0,15 milésimos, 0,015 milésimos. Então, o objetivo aqui para mim é ter o denominador 100. Então, esse número que está aqui, ele é um número 1,5 dividido por 100. Você dividir 1,5 por 100, essa vírgula, ela se desloca aqui essas duas casas para a esquerda. Então, eu estou apenas retomando aqui, e ele fica 1,5 sobre 100, que vai representar 1,5%. E a letra E, nós temos também 0,1125
eu quero o denominador 100, então vou lembrar aqui que o número que eu dividi para chegar naquele número que está ali foi 11,25 sobre 100, né? E aqui em forma de percentual eu tenho 11,25%. E por último, a letra F nos diz assim, 0,007 milésimos, que eu vou escrever aqui como sendo 0,7 sobre 100. Né? Se você veja que se você dividir 0,7 sobre 100, você vai deslocar essa vírgula 2 casas para a esquerda. Né? Então, 0,7 sobre 100 representa exatamente 0,7%. Tá certo? Então, fica aqui esse vídeo com o comentário dessas duas questões. Para o vídeo não ficar muito intenso, eu vou dar uma pausa nele aqui e a gente continua no outro vídeo. Tá certo?